Intenso, disputado, lutado, brigado, um jogo difícil de ambas as partes. E duas equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro e do Centro-Oeste, equipes verdes e invictas na temporada, disputaram uma vaga na Copa do Brasil e terminaram o jogo ainda invictas. Afinal, terminaram empatados em 2-2 e uma disputa bastante emocionante. E a classificação foi decidida nos pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro Tadeu, que mais uma vez conquistou uma classificação, uma vitória para o Goiás, saindo de suas mãos bem qualificadas debaixo das traves. Vou falar com vocês tudo o que aconteceu nesse jogo, vou explicar como o Gama foi competitivo na partida, quais foram os pontos que o Goiás teve que melhorar ali durante o jogo para buscar um empate, tudo o que aconteceu no jogo e como se deu essa classificação esmeraldina. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores verdes! Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. Também peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta no final, ou durante o vídeo também, fica à vontade, comenta aqui embaixo no vídeo, deixa sua opinião, a sua análise que eu vou responder. Todas as mensagens eu respondo aqui embaixo, tá? Então vamos interagir aqui na plataforma, clica no botão hypar se apareceu para você, todo aquele pacotão que você já está habituado aqui da plataforma, mas ajuda demais a nós criadores de conteúdo a continuarmos trazendo esses vídeos pra vocês, beleza? Sem delongas, as escalações na tela, começando pelo Goiás, que vem de um empate nas semifinais do Goianão diante da Napolina, um empate onde o Goiás teve um jogador expulso, teve que lidar com isso durante os restantes quase 90 minutos, e aí fez um jogo mais aquém do que tem feito na temporada. Mesmo assim, não vou colocar esse jogo como um problema grave. Afinal de contas, o Goiás ainda tem o jogo de volta jogando na Serrinha. Então ainda tem muito chão pela frente nas semifinais. Entre elas, aí tem esse jogo da Copa do Brasil. E visando a importância desse jogo, o Goiás vem a campo com quase a força máxima. Afinal, traz os jogadores de defesa e de meio de campo que o torcedor já está habituado. Ali uma pequena mudança que o Luiz Felipe veio, né, na defesa, fazendo dupla com o Luizão, né, ali na defesa, e aí as laterais com o Nicolas e o Diego Caito, e aí no meio ele traz uma peça a mais, substituindo o Jajá que foi vendido. Ele trouxe o Lucas Rodrigues, o Felipe Machado, o Lourenço, e aí vem o Lucas Lima, que estreia como titular, né, começa a primeira vez como titular do Goiás. E aí ficando num 4-3-1-2, sendo que os dois da frente são o Jean Carlos e o Anselmo Ramon. Visitando o Gama, que também vem invicto na temporada. Uma equipe que joga bastante compacta, uma equipe que vem sendo bem treinada e que veio com coragem para esse jogo. Tudo bem que não enfrentou nenhum adversário de mais alto nível na temporada até aqui, mas chegou com muita confiança, o que trouxe muitos torcedores ao estádio. O Bezerrão ficou bem cheio, ficou com bastante torcida da casa, né, empurrando o Gama para buscar a vitória. E veio a campo com essas peças que vocês estão vendo aqui na tela e uma proposta: jogar o futebol que sabe jogar e que vem jogando nesses últimos jogos, trazendo, por exemplo, o Felipe Clemente na frente, jogador insinuante, que é um artilheiro do time até então, e o Ramon também, velocidade, finalizador, um jogador ofensivo para o time do Gama. Então vamos lá, vamos falar primeiramente da expectativa, porque Goiás e Gama, mesmo sendo um clássico, mesmo sendo times tradicionais, é natural que o Goiás chegasse como favorito. Afinal, vem um momento melhor nas últimas temporadas, é um time que está sempre aí em Série A, Série B, uma equipe que está sempre disputando títulos, e o Gama entrou num ostracismo que há muito tempo não aparece no cenário nacional. E aí, com isso, o Gama chegava como a zebra, e o Goiás como o favorito. E aí também tinha-se em mente que a saída do Jajá e a entrada do Lucas Lima daria ao Goiás uma maior posse de bola, talvez um controle do jogo e quem sabe uma vitória até relativamente fácil. Mas isso estava longe de ser a realidade do que aconteceu em campo. O que nós vimos foi um Gama extremamente bem treinado, bem equilibrado, muito compactado e agressivo. Uma equipe que sabia chegar no campo ofensivo e ser objetivo, pelo menos no primeiro tempo. O Goiás começou com uma tentativa de controle de jogo, mas assim que o Gama começou a ter a posse de bola, o Gama criou muitas chances no primeiro tempo. Tipo, muitas mesmo. O Gama teve bola na trave, bola no travessão, finalização perigosa, cruzamento perigoso, chegadas com volume ofensivo, muita pressão, muito jogo ofensivo e saída de bola com qualidade.
inclusive roubando a bola no campo ofensivo, no campo defensivo do Goiás, que tinha algumas peças que não estavam fazendo um bom jogo. Nicolas e Diego Caetano não vinham bem, pelo menos defensivamente, e o Luizão, desde o jogo contra a Napolina, oscilou bastante, teve alguns momentos de erros ali, e o Gama estava se aproveitando. Além disso, nos primeiros minutos, tivemos uma lesão do Lucas Rodrigues, o que foi péssimo pro Goiás, porque era o único jogador de meia que era um pouco mais veloz, que tinha uma recomposição veloz, uma velocidade para aparecer no campo ofensivo, e acabou dando lugar ao Juninho, o que deixou o meio de campo muito pesado. Pensa, Felipe Machado, Juninho, Lucas Lima, Lourenço, cara, é um meio de campo quase sem mobilidade, muito dependente do passe correto, do passe de qualidade, e isso deixou o meio de campo bastante ruim do Goiás. O Gama teve o meio de campo a seu favor, conseguia dominar, conseguia controlar o jogo, conseguia marcar muito bem, mas independente disso, mesmo isso acontecendo, quem chegou ao primeiro gol foi o Goiás, em um lançamento que encontra lá na frente o Diego Caetano recebe um passe na realidade, muito bem feito ali, a linha de marcação do Gama tenta cavar o impedimento, mas não deu certo, saiu atrasado, o Diego Caetano sai livre dentro da área e em boas condições, toca pro meio e o Anselmo Ramon empurra pras redes, fazendo 1-0 para o Goiás, um gol que dava um balde de água fria no bom ímpeto que o Gama tinha feito ali no começo do jogo, esfriava bastante o adversário. E aí nesses primeiros 10 minutos após o gol, o Goiás voltou até a posse de bola, o controle, e o Gama sentiu. O Gama sentiu por algum tempo, alguns minutos ali, o gol do Goiás, mas logo depois, assim que se assentou aquele resultado e que o Goiás não impôs mais força ofensiva, o Gama voltou ao campo de ataque. Teve bola no travessão, teve pressão e em um lançamento muito que bonito, nas costas do Diego Caetano, inclusive, o Ramon conseguiu dominar e finalizar na saída do Tadeu, fazendo 1-1, empatando praticamente no último minuto do primeiro tempo, o que foi um placar muito mais justo do que apenas a vitória esmeraldina. O Goiás não fez um bom primeiro tempo, mas não foi somente culpa do Goiás, sabe? O Daniel Paulista fez uma leitura incorreta ali, colocando o Juninho, na minha opinião fez, mas não foi esse o grande problema. O problema maior é que o Goiás estava enfrentando um grande adversário. O Gama fez um ótimo primeiro tempo e estava aguerrido em busca de um resultado melhor do que a derrota. E aí, fomos para o intervalo. Aí começam alguns problemas, tá? Por quê? Do lado do Goiás, o Daniel Paulista não fez a leitura correta do jogo. Ele volta com o mesmo meio de campo pesado, lento, com pouca mobilidade. Mesmo assim, tem um outro problema. O Gama veio pro segundo tempo com a proposta de se defender. E ele se fechou muito, até que relativamente bem, mas tinha abdicado em muitos momentos do ataque. O Goiás começou o segundo tempo tendo posse de bola, ela principalmente no campo ofensivo, mas pouquíssima mobilidade. Pouquíssima. Lento, categórico, sabe, burocrático e assim, um meio de campo que não funcionou. Pra mim, Lucas Lima, Lourenço e Felipe Machado junto com Juninho, não dá. Cara, não dá, não funciona, um meio de campo que se embanana, o Lourenço fica completamente apagado na partida, porque o Lucas Lima faz o movimento tático que o Lourenço faria. Então o ideal é que você tenha um jogador com característica de velocidade, sabe, de posicionamento diferenciado, como por exemplo o Brian, só que ele estava no banco e não foi colocado até que acontecessem algumas coisas no jogo. E uma dessas coisas foi o Gama não cedendo espaços, o Goiás não conseguindo criar e posteriormente o Gama chegando ao gol da virada. Em um lançamento de contra-ataque lá pro lado direito, o Gama tem uma posse de bola, consegue o domínio, o toque é feito para o meio, camisa número 8, não me lembro quem é o nome dele, ele finaliza no gol, mas aí a bola bate justamente no Luizão, que já não fazia um bom jogo. Bateu nele, vencendo o goleiro Tadeu e entrando nas redes, virando o jogo para a equipe Candanga, 2-1 para o Gama, o que era assim uma tragédia pro Goiás, porque colocava ele contra as cordas, o Goiás não estava bem no jogo, o adversário, quando foi ofensivo, foi perigoso, quando foi defensivo, foi eficiente. Então, assim, muito complicada a situação do Goiás naquele instante. Só que aí, já quase nos 40 minutos do segundo tempo, o Daniel Paulista parece que entendeu que o problema era ele não ter mexido no time, ele não ter mudado a postura do time. E aí ele faz algumas substituições, colocando em campo o Brian, né, que entrou, e principalmente colocando o Wesley Garcia, que entrou on fire. Sabe, o que se espera do Wesley Garcia é o que ele mostrou nesse jogo. Entrando, insinuante, buscando o drible, buscando a linha de fundo, jogando na ponta esquerda e sendo perigoso. Ele conseguiu uma falta quase dentro da área, a falta foi fora, inclusive, tá? E também foi o responsável por receber um belíssimo lançamento do Jean Carlos, que veio do lado direito, ele domina a bola e consegue tocar pro meio. E aí o Cadu, que havia também entrado no segundo tempo, tem o trabalho de apenas empurrar pras redes, fazendo o empate do Goiás, o 2-2, que olha,
olha, mesmo que o Goiás não tenha feito um grande primeiro tempo e não estivesse muito bem equilibrado no segundo, as mudanças do Daniel Paulista no final do jogo surtiram efeito, deixaram o time muito mais perigoso e apoiaram-se até mesmo no cansaço do time do Gama. Claro que elas poderiam ter acontecido muito mais cedo. Eu achei um grande equívoco do Daniel Paulista voltar para o segundo tempo com o mesmo meio de campo e principalmente demorar demais para mexer verdadeiramente no Goiás. Mexeu tarde, sabe? Fez a leitura errada do jogo por boa parte do segundo tempo, o que acabou causando a possibilidade de apenas um gol. Se o Goiás tivesse tido mais tempo, eu acredito que o Goiás poderia ter buscado um terceiro gol e quem sabe classificado-se no tempo regulamentar. Mas terminou, né, o jogo em 2-2, fomos para os pênaltis, começaram as cobranças, e cobranças até muito boas. O Gama tinha colocado jogadores para bater pênalti, como por exemplo o camisa 9 Luan, o Henrique Almeida, velho conhecido aqui do futebol goiano, também entrou para bater pênalti, os dois bateram bem os seus pênaltis. Já pelo lado do Goiás, o Lucas Lima e o Wesley Garcia bateram muito estranho, eu não vou dizer que foi mal batido, o Wesley Garcia deslocou o goleiro e o Lucas Lima bateu quase que no meio do gol, mas o goleirão do Gama acabou aceitando essas duas batidas e estavam indo para o 4-4. E aí o Goiás fez seu quinto gol e na última cobrança, a cobrança que o Gama ia fazer, o jogador do Gama cobra e o Tadeu faz uma grande defesa. Camisa número 6 do Gama, que acabou batendo, se não me engano, o pênalti, e o Tadeu faz uma grande defesa no canto esquerdo, finalizando as cobranças em 5-4, né, para Goiás e classificando o time esmeraldino, que embolsa uma boa grana, acima de 1 milhão, né, só pela classificação, mais de R$1 milhão aí em premiações por essa classificação, elimina o Gama e agora vai aguardar o duelo da próxima fase da Copa do Brasil, uma classificação mais difícil do que se esperava de verdade. E olha, um jogo onde eu senti uma certa decepção com o Daniel Paulista, que eu venho elogiando há muito tempo, vem sendo um grande técnico do futebol goiano, vem sendo destaque inclusive como técnico, na minha opinião, um dos destaques, né? Assim como foi pra mim o Rafael Lacerda em alguns momentos, o Humberto Lousa em alguns momentos, o Daniel Paulista vem invicto com o Goiás e continuou, né? Por conta do empate. Mas a leitura de jogo dele, tanto na partida passada contra a Napolina, quanto nessa, foram muito equivocadas. E nessa aqui não foi nem só errada, pra mim a leitura foi lenta. Ele demorou demais pra mexer no Goiás. Quanto ao Gama, após a eliminação, a torcida do Gama aplaudiu o time do Distrito Federal. E eu vou falar pra vocês, muito que merecido, porque o Gama acabou ficando muito no ostracismo do futebol nacional, em séries D, às vezes sem séries, e assim, isso gerou, obviamente, uma perda da relevância. Mesmo assim, na hora do vamos ver, dentro de campo, no 11 contra 11, o Gama fez uma grande partida. E pelo primeiro tempo que fez, poderia ter tido um placar melhor a seu favor, poderia ter feito gols, mais do que um gol apenas no primeiro tempo, teve chance de fazer 1, 2, 3 gols, mas não conseguiu, acabou eliminado, mas fez sim um grande jogo, e se mantiver essa base, esses jogadores, certamente que terá bastante sucesso no restante da temporada. É uma equipe bastante promissora para esse restante de temporada, né, e o torcedor fica muito animado, mesmo com a eliminação, que era até esperada, né, não vamos dizer que o Gama era grande favorito, não era, o Goiás era o favorito, mas a partida que o Gama fez foi extremamente competitiva e o aplauso dos seus torcedores é mais do que merecido e justo. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor esmeraldino, torcedor do Gama. O que vocês acharam aí desse jogo? Você, torcedor esmeraldino, ficou no empate no tempo regulamentar, conseguiu a classificação, mas você viu que tiveram muitos problemas ali durante o jogo. O que o Daniel Paulista errou, aonde que ele pode melhorar para que esses erros não voltem a acontecer no jogo de volta contra a Napolina nas semifinais? E claro, durante a temporada. Quais foram as suas expectativas e quais foram as suas conclusões sobre o Goiás após essa classificação? E você, torcedor do Gama, mesmo com a eliminação, você vê ainda esperanças para o Gama ter bons desempenhos nessa temporada? Tem alguma coisa que você melhoraria no time para o restante de 2026? Quais foram os pontos positivos e negativos que você viu no seu time, no Gama? Eu quero saber também a sua opinião, torcedor candango. Coloca aí nos comentários, tá? A análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E quando você clicar no botão de like ou arrastar a descrição pro lado, se aparecer o botão hypar, clica nele, ajuda demais a gente continuar fazendo esse trabalho, fortalece o trabalho aqui do canal e eu dou uma dica pra você, se você ainda quer ajudar mais o canal, mas ter grandes benefícios também, você se torne membro do canal. É a partir de apenas R$ 1,99 você entra no Gather Futebol Clube, o grupo de membros aqui do canal, onde você tem conteúdos exclusivos, antecipados, notícias 24 horas, não só de futebol, como de outros assuntos em geral. Você também tem memes, figurinhas, piadas, as coisinhas que você está habituado em grupos de futebol, mas dentro do âmbito esportivo, mercado da bola, com
com todas as notícias de contratações, chegadas e saídas dos times mais importantes do futebol brasileiro e internacional. Você recebe informações por lá, tabela de jogos e esportes, para você saber onde assistir seu esporte preferido, seu time do coração, qual o streaming, o horário, tudo a gente envia por lá também. Tudo isso e muito mais a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.